Olá, segundo ano. Vamos encerrar o nosso tema Sistema Monetário, né? Vamos agora finalizar e entender se nós realmente conseguimos aprender sobre o nosso dinheiro, se nós já sabemos, se não sabemos ou se temos alguma dúvida. Então vamos para a nossa avaliação. Ela aparece aqui nessa seção do livro chamado Agora Você Já Sabe. Então, lembrem que aqui existem 3 cores diferentes. Uma cor que representa o que eu sei, a outra que representa a dúvida e a outra que diz não sei. Uma coisa interessante é vocês pegarem o lápis de cor, ou então, como eu já ouvi a sugestão de outros professores, colegas meus, vocês podem criar a própria legenda, o que é uma coisa bacana, tá? Já que essa avaliação é individual e é de cada um de vocês, certo? Então, vamos lá. O que seria aqui? Reconhecer as cédulas e as moedas que representam o nosso dinheiro. Pensa bem, tá? Nós reconhecemos as cédulas e as moedas. Todo mundo sabe que essa moedinha aqui vale 1 centavo? Vocês sabem que esse 1 centavo ainda está em circulação, mas ele não é mais produzido. Eles não fazem mais a cunhagem dessa moeda de 1 centavo. Então, até que sejam retiradas todas as moedas de 1 centavo, ela ainda vai continuar em circulação, mas ela já ficou mais rara, né? Quase a gente não encontra. Aí, nós temos aqui uma moedinha de 5 centavos, tá? Aqui, nós já vamos encontrar a moedinha de 10 centavos. A moedinha de 25 centavos, a moeda de 50 centavos e a moeda inteira, ou seja, R$1 inteiro. Todas essas moedinhas aqui, elas fazem parte do real inteiro. Mas é como se nós dividíssemos o real em 100 partes. Isso significa que nós teremos centésimos, nós teremos centavos, tá? Porque nós dividimos em 100 partes. Aqui nós temos as cédulas, que nós podemos chamar também de papel moeda, tá? E às vezes ouvimos falar que é nota, mas o nome correto é cédula, tá? Então nós temos aqui a cédula de R$2 e como elas estão todas de frente, vamos pensar ou tentar lembrar qual é o animalzinho da fauna brasileira que está no verso dessa moeda. Vamos ver se vocês se lembram dessa explicação. Atrás da moeda, aliás, atrás da cédula de R$2, nós encontramos a tartaruga marinha. Atrás da cédula de R$5, nós encontramos que bichinho mesmo? A garça. Atrás da cédula de R$10, qual é o bichinho que a gente encontra? Vamos ver? Vocês se lembram qual é o bichinho que está atrás da cédula de R$10? Ai, 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 a professora não vai contar? Vamos ver se vocês sabem, se vocês não sabem ou se vocês duvidam, tá? Já vamos corrigir. Aqui, atrás da cédula de R$20, qual é o animalzinho que vem atrás da cédula de R$20? Será que eu deixo em dúvida também e já vamos corrigir? Pensa aí se vocês sabem, se vocês não sabem ou se vocês têm dúvida. Eu não vou falar de R$20 também. Vamos deixar vocês pensarem. Atrás da cédula de R$50, qual é o animalzinho que aparece? Também vou deixá-los pensar. E, por fim, na nota de R$100 ou na cédula de R$100, qual é o animal? Agora eu vou falar. É um peixe grande que vive no mar chamado garoupa, tá? Agora vamos pensar aqui. A professora não disse na de 10, na de 20 e na de R$50. Mas eu tenho certeza que vocês aí em casa já sabem. Aonde fica o mico-leão dourado? Que é aquele lindo primata que tem toda a sua pelagem dourada mesmo. É muito lindo. Então, o mico-leão dourado fica atrás da nota de R$20. E atrás da nota de R$50? Quem se lembra?
Vamos pensar? Atrás da nota de 50 reais fica a onça pintada. É um felino maravilhoso que existe nas florestas do nosso Brasil, tá certo? E aqui, na nota de 10 reais, quem se lembra qual é o animalzinho que aparece? É a arara. A arara é uma ave magnífica, linda, que vive no nosso país também. Então, nós já sabemos, já conhecemos as cédulas, sabemos também que ela até é impressa na frente e no verso, ou seja, na frente e atrás, na frente e do outro lado, e nós também sabemos que além do dinheiro vir escrito com o número, com o algarismo, também vem escrito com palavras, e aqui nós temos o símbolo da República Brasileira. Então, aqui também vem escrito República, certo? Gostaria muito que vocês olhassem as notas, observassem outra vez, para que vocês não se enganem com uma nota e outra nota, ou com uma cédula e outra cédula. Então, nós vamos reconhecer as cédulas e as moedas que representam o nosso dinheiro. Tudo bem? Reconhecem? Lembram? Beleza. Vamos continuar ali. Nós temos, então, uma outra... Nossa, que pilha de moedas! Puxa vida! Nós temos uma outra questão aqui. Nós sabemos trocar moedas por outras moedas? Sabemos trocar cédulas por outras cédulas? Sabemos trocar cédulas por moedas e moedas por cédulas? Claro que nós sabemos. E agora vocês vão pensar. Antes de preencher, a professora vai fazer uma pergunta para vocês pensarem aí em casa. Eu posso trocar uma cédula de 10 reais por 2 cédulas de 5 reais e continuar tendo o mesmo valor? A outra pergunta. Eu posso trocar uma nota ou uma cédula de 100 reais por 10 cédulas de 10 reais, eu terei o mesmo valor? Eu posso trocar 10 moedas de 1 real por uma cédula de 10 reais? Eu posso trocar 2 moedas de 50 centavos por uma moeda de 1 real? Nós vamos então treinar com o nosso dinheiro de mentira, vamos fazer as trocas que nós podemos para que a gente não se engane e saiba exatamente quanto que vale o nosso dinheiro, tá certo? E aqui, nós sabemos calcular quantias de moedas, quantias de cédulas e quantias de cédulas e moedas? Então, nós podemos, eu tenho lá 3 moedas de 1 real e tenho uma nota de 5, aliás, uma cédula de 5 reais. Eu sei fazer essa contagem? Eu sei que 3 moedas de 1 real mais uma cédula de 5 reais, eu tenho 8 reais na minha mão. Então, a gente precisa continuar trocando e experimentando se nós sabemos o que é troco. Né? Quando nós vamos fazer uma compra, nós sabemos fazer esse troco, nós damos uma nota maior, pegamos algum objeto, alguma coisa de menor valor e nós sabemos quanto que nós devemos ter de troco? Aí fica a dica para vocês pensarem. E nós vamos encerrar esse assunto falando de uma coisa muito importante que a professora vai escrever aqui. Nós vamos falar de uma palavra chamada economizar. Economizar significa que nós vamos guardar. Vamos colocar as outras palavras lá. Guardar. E uma outra palavra que nós vamos guardar também, chamada poupar. Então, quando nós estamos economizando, nós estamos guardando dinheiro e estamos assim poupando. Uma dica
que a professora vai dar para vocês e talvez vocês até tenham. Mas eu gostaria que vocês providenciassem isso aqui. Isso aqui é um velho conhecido meu, já faz alguns anos que eu tenho. Ele chama-se porquinho. Ele é um cofre. Podem observar aqui, ó, ele tem um furinho aqui em cima e ele serve para que a professora coloque as suas moedas. Por que eu coloco moedas aqui? Eu coloco moedas aqui porque é uma quantidade de dinheiro menor, uma quantidade pequena, e é uma maneira que eu tenho de poupar. Então eu vou economizando minhas moedas, vou guardando. Quando o meu porquinho está cheio, eu abro a barriga dele e troco essas minhas moedas por cédulas, certo? Que representam um valor maior. Vocês não precisam ter um porquinho igual a esse. Vocês podem fazer seu próprio cofrinho. Vocês podem pegar, por exemplo, uma latinha que já foi utilizada, que tem a tampa plástica, pede para um adulto fazer o buraquinho igual a esse aqui, que passe a moeda maior, que é de R$1, e vocês podem continuar fazendo as suas economias. Então, ganhou uma moedinha, ganhou uma moeda maior, que é de R$1, começou a guardar um dinheirinho, vocês fazem isso, colocam aqui dentro e economizam dinheiro. Porque a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro, a gente precisa aprender a cuidar. Quando a gente tem uma quantidade de dinheiro guardado, a gente precisa cuidar para gastar naquilo que é certo. Então, a gente ainda tem a sorte, né, de ter pai ou mãe ou um adulto responsável que cuida da gente, mas tem muitas coisas que os adultos têm que pagar. Quer ver um exemplo? Os adultos têm que pagar a energia elétrica. Olha só. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode poupar energia elétrica. A gente pode diminuir o valor da nossa conta de energia elétrica poupando, apagando as luzes, utilizando menos o chuveiro, o banhinho mais curto, né? Se o chuveiro for elétrico. Outra coisa que nós podemos poupar água. Água é o bem mais precioso que a natureza nos deu. Sem água nós não podemos viver. Então vamos cuidar da água. Não vamos deixar a mangueira lá com a água escorrendo à toa, né? Vamos cuidar, usar a água suficiente para tomar, para beber e para lavar as coisas que a gente precisa lavar, né? Não desperdiçar. Vai escovar o dentinho, aquela água fica lá aberta, a torneira fica aberta, a água vai embora. Não, vai escovar o dentinho de um jeito que você economize. Enquanto escova, fecha a torneira, né? Então nós podemos economizar energia elétrica, nós podemos economizar água, tá? E nós podemos, inclusive, economizar o gás de cozinha ou aquele gás que é usado para aquecedor. A gente precisa economizar. Então, a economia é poupança. Quando a gente faz economia, nós pagamos menos energia elétrica, pagamos menos água, pagamos menos gás, e o dinheirinho que sobra, a gente põe aonde? No cofrinho, faz economia, poupa, e aí a gente guarda esse dinheiro para outras coisas que nós queiramos fazer. Por exemplo, passear, tomar um sorvete, comer uma pizza, fazer um programa legal, ir ao cinema. Então lembrem que a gente precisa poupar. Um grande e forte abraço e até a próxima!